Dentista, quem é que nunca recebeu um não na hora de fazer uma venda de um planejamento? Isso que nós vamos vendar hoje nessa aula para você aqui exclusivamente no meu canal do YouTube. Em primeiro lugar, meu nome é Alexandre Melo, sou também conhecido como Dr. Mito. E antes que a gente comece a falar, gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o seu amigo dentista e também apertasse o sininho para que todas as aulas e estratégias cheguem para você semanalmente, para que você possa crescer dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. Mas vamos falar sobre essa coisa chamada de objeção. Objeção é como se fosse o não do cliente. E isso eu vejo em muitos dentistas, a dificuldade que tem, o medo que existe de receber um não na hora que está vendendo. Por isso que existe uma barreira enorme em vários profissionais de vender, com medo de receber um não de um cliente. E hoje nessa aula eu vou explicar para vocês o que é uma objeção. Por que um cliente faz uma objeção quando você está apresentando um planejamento, uma primeira consulta, um plano de tratamento para o seu cliente? Vamos entender então o que é uma objeção? Objeção, pessoal, é uma coisa mais simples do mundo. Agora existe você tem que entender que 75% de novos negócios eles são iniciados somente após você superar 3 objeções de cliente. Ou seja, já deixando claro para vocês, objeção é uma coisa supernatural para quem negocia planejamentos. Para você, dentista, que faz toda a negociação dos planejamentos, a objeção é uma coisa extremamente natural. Então, lembre-se disso. 75% de novos tratamentos só acontece quando você supera 3 objeções. Então, vamos entender o que é uma objeção para que a gente possa superá-la e você possa ter mais sucesso na venda dos seus planejamentos. Em primeiro lugar, a objeção são apenas barreiras que o cliente coloca quando você apresenta um planejamento para ele. E isso é uma coisa natural. Sabe por que isso acontece? O ponto-chave, por que essa percepção, né, essa percepção que o cliente tem na hora que fala com você, um não, e geralmente as objeções ela vem de várias maneiras, né? A objeção não é que o cliente fala assim, não, não quero. A objeção acontece de uma maneira disfarçada. O cliente vira para você e fala assim, não, eu tenho que pensar, eu tenho que conversar com meu marido, eu tenho que conversar com a minha esposa. Não, hoje eu só vim aqui para poder saber o preço. Isso é uma objeção. Então, essa objeção, essa barreira, ela vem de várias formas. Ela vem através que a gente chama como desculpas do cliente. Mas lembre-se disso, a objeção é um fator natural. O cliente veio para ficar com você. A gente sempre fala isso em todas as aulas de venda. O cliente que chegou no seu consultório, que chegou na sua clínica, ele veio para ficar com você. Mas quando você apresenta o planejamento para ele, pode e quase sempre existe uma objeção. Lembre-se sempre desse dado que eu acabei de falar para vocês. 75% de novos tratamentos só vão acontecer quando o cliente coloca 3 objeções e elas são superadas. Ou seja, a grande maioria das objeções vai receber um não e você vai contorná-la, vai receber outras desculpas, outra objeção, você vai contorná-la, vai receber a terceira, você vai contorná-la e o cliente vai fazer sim. Agora, muitos profissionais acham que isso é uma coisa de insistir demais. E quando a gente fala sobre vendas, não existe esse segredo mágico. A gente sempre fala que vendas realmente é uma ciência. Existem processos que você vai aprender o passo a passo. Comigo, Dr. Mito, na Academia Fórmula do Sucesso. A gente ensina o passo a passo de como você vai fazer para poder vender. Mas a objeção, ela sempre vai existir. Porque nós estamos falando de seres humanos. E a gente fala sempre que venda é muito mais pelo lado emocional e não pelo lado racional. Não pelo lado técnico. A gente sempre falou isso. Que a nossa qualificação técnica não é um diferencial de tomada de decisão de um cliente para outro.
de um profissional para outro, de uma clínica para outra. A nossa qualificação técnica, ser bom tecnicamente, é a nossa obrigação. E por isso que, quando a gente fala de DNA, nós somos totalmente diferentes. Imagine comigo, todo cliente ele tem uma percepção diferente em vários aspectos. Você é assim. Você foi criado numa família, você possui um tipo de cultura, você possui um tipo de valor, valores individuais, valores sociais, valores familiares. E cada cliente que está sentado na sua frente para poder negociar também tem esses valores, também tem seus medos, também tem suas dúvidas. E ele tem que se sentir seguro para poder realmente compartilhar a troca para fazer um tratamento dentro da sua clínica. Então, o principal motivo que existe de um cliente fazer uma objeção se chama insegurança. A insegurança faz com que o cliente fale um não para você. A insegurança faz com que o cliente coloque uma objeção no tratamento. Qual que é o segredo? O segredo é você transmitir essa segurança. Mas hoje, nessa aula, eu vou explicar que isso acontece. Isso é uma coisa extremamente natural. Por isso que você tem que estar preparado. Entender primeiro que essa objeção vai existir. De vez em quando, não. De vez em quando a gente falou de 75%, ou seja, 25%, às vezes o cliente já foi convencido, ele já sente seguro com você para poder comprar, principalmente aqueles clientes que vêm através de um fator chamado de marketing natural, ou fator indicação, que é a mesma coisa, e ele já vem pronto para poder já passar o Pix, de fazer transferência, de pagar com cartão de crédito, ele já se sente seguro, mas a grande maioria não. E o que o cliente pensa com essa insegurança? O que ele está pensando? Normalmente o cliente ele vira na mente dele, ele não fala isso com você, ele tem vários questionamentos. Será que eu devo fazer o tratamento aqui? Ou eu devo procurar um outro lugar para ver outra opinião? Isso tudo vai para a cabeça dele. Aí sabe o que ele fala? Ele não fala isso com você. Ele vira para você e fala assim: hoje eu vim só para dar uma olhadinha e depois eu vou pensar e te procuro. Mas na cabeça dele passa esse tipo de pensamento, passa essa insegurança. Será que está na hora de investir na minha saúde bucal? Assim que você passa o preço, passa os investimentos que o cliente tem que fazer, aí vem esse ponto de interrogação, que se chama objeção. Será que esse profissional que vai realizar meu trabalho vai realizar conforme ele prometeu? O investimento que ele me ofereceu para realizar meu tratamento está valendo a pena? Que entra uma coisa chamada de custo-benefício. E não simplesmente quando a gente fala de custo, vem por valor monetário, mas existe uma coisa chamada sobre custo de tempo, custo psicológico, custo comportamental. Então, essa insegurança passa um turbilhão de pensamentos com o seu cliente. Mas lembre-se sempre disso. Objeção é um processo natural de qualquer venda, de qualquer negociação. Ouça mais. No momento que o cliente fizer uma objeção, ouça com bastante atenção as objeções do seu cliente. Fale menos. Na hora que o cliente fizer a objeção, realmente coloque somente coisas necessárias na hora da negociação. Utilize sempre gestos para que o seu cliente entenda que você está compreendendo, entendendo a objeção que ele está fazendo. Que não fique vago. E antes de contornar todas as objeções, demonstre para o cliente que você realmente entendeu o ponto de vista dele. E pode ter certeza que você vai superar essa objeção e vai vender muito mais. Dentista, essa aula completa está dentro da Academia Fórmula de Sucesso. Espero que você tenha gostado. Toda semana eu gravo uma nova aula para que você possa usar as estratégias dentro do seu consultório. Mais uma vez, eu peço um enorme favor para que compartilhe com seu amigo dentista
e ao mesmo tempo aperte o sininho para que você possa receber essa aula com um enorme conteúdo, para que você tenha muito sucesso no seu consultório. Muito obrigado e até a próxima aula.